Pronto, iniciando a gravação. Lembre-se que fica um certo tempo, né? Não fica o tempo todo. Os slides estão com vocês. Agradeço publicamente a Maria Clara, que fez a gentileza de retirar os slides do nosso livro-texto, do e-book, e também me ensinou como é que faz. Então agora eu já aprendi como é que faz o procedimento e estou usando esse ensinamento da Maria Clara para fazer os slides dos capítulos seguintes, tá? Que são aqueles bem aplicados a medicamento mesmo. Até agora a gente estudou farmacocinética, farmacodinâmica, essa parte de como o que o corpo faz com o medicamento, o que o medicamento faz com o organismo. Hoje a gente vai ver o SNA apenas, né? Não adianta avançar, porque os capítulos subsequentes são aqueles que tratam dos fármacos especificamente, que agem no SNA. Então, partir isso aqui não vai ficar bom, não. Né? Então, trabalhar o SNA, revisar, né, a parte do SNA que interessa a farmacologia autonômica, né, os fármacos autonômicos, e isso prepara a gente para os outros 4 capítulos. Gabriel, esse é o capítulo 3, né? Farmacocinética, farmacodinâmica, agora é o SNA. E depois os outros todos são de fármacos colinérgicos e adrenérgicos, de natureza agonista e antagonista. Tá? É o 3, sim. O capítulo 2 foi só uma, Ana. Foi suficiente. Tá? Foi a última. Combinado? Tudo bem. Eu fiz um slide sem muita arte, né? Na base do preto, branco, vermelho, exatamente para não carregar demais, porque eu tenho uns professores se queixando que o sistema cai no meio do caminho, né? Então, não deve ficar muito carregado, não. Quem foi que me mandou? Foi o Pedro? O João Pedro. Também me mandou os capítulos do livro Partido, mas eu fiquei com receio, Pedro, de ele ficar muito pesado e complicar. Né? Então, eu preferi lançar a mão desses slides, já que vocês têm o livro, tá? Mas agradeço a você a boa vontade de partir o e-book em capítulos. Tá bom? Ok. Quem foi que mandou? Eu esqueci. Mas eu recebi. Foi o Pedro, João Pedro. Obrigado de qualquer jeito. Tá? Tudo bem. Resende, tranquila? Tá bom, né? Então vamos lá. Começar aqui o nosso sistema nervoso. São 17 slides, uma coisa assim, né? E vamos abordar a parte básica do sistema nervoso autônomo e a parte relacionada com a transmissão envolvendo o sistema nervoso autônomo. E comecei colocando, estou bem, Fernanda, obrigado. Eu estou colocando aqui como primeiro slide, a capa do trabalho, um resumo exatamente como está no nosso livro-texto. Tá? Foi um Ctrl+V, Ctrl+C direto. E colocou assim que eu acho que isso esclarece bastante. Né? Ou seja, os fármacos que produzem seu efeito terapêutico primário, copiando ou alterando as funções do SNA, são os fármacos autonômicos e são o nosso divertimento nos próximos 4 capítulos. Vamos falar só de fármaco autonômico. E são muitos. Eles são muito úteis no dia a dia do médico. São muito utilizados. Exatamente porque essa classe, né, os fármacos autonômicos, ou eles estimulam algum trecho do SNA, ou bloqueiam algum trecho do SNA. Tá? Esse é o papel. E como nosso funcionamento está muito ligado às ações do SNA, sejam elas de forma consciente ou inconsciente, nós temos uma quantidade enorme de fármacos autonômicos. Tá? E nessa classe de fármacos autonômicos, englobam-se aí os agonistas,
colinérgicos, os antagonistas colinérgicos, os agonistas adrenérgicos e os antagonistas adrenérgicos. Então, muito medicamento, vai muito mesmo no dia a dia. Vamos discutir mal de Alzheimer, né? O fármaco, como é que ele funciona. Vamos discutir broncodilatadores. Vamos discutir bloqueadores beta bloqueador, alfa, o bloqueador alfa, estimulador alfa, né? A parte de movimentação intestinal, gastrointestinal, com sua resposta a fármacos agonistas e antagonistas colinérgicos no TGI. Então tem muito fármaco para a gente ver, mas muito. Além de, no capítulo mais para frente, a gente detalhar com vocês o neurônio colinérgico, o neurônio adrenérgico. Então é bem legal, né? Dá para a gente ver isso aí. Que é esse trechinho final do resumo aí. Ó. Esse capítulo, resumo é fisiologia fundamental do SNA, fundamental, tá? Não estamos estudando SNA profundamente. Isso vocês devem ter tido essa informação com o professor Tarcísio, né? Com aqueles detalhes todos do professor Tarcísio, lá na neuro, né? Anatomia, ou na neurofisiologia, ou as duas são juntas, não sei o que aconteceu. Mas esse papel vê essa parte fundamental do SNA, esse capítulo, né? E descreve os neurotransmissores que são utilizados terapeuticamente, tá? Nessa comunicação entre os eventos extracelulares e alterações químicas no interior da célula. Esse é o objetivo do nosso encontro hoje, certo? E para a semana que vem, a gente começa, então, os agonistas colinérgicos. E aí é muito legal, tá? Muito legal. Então aqui é praticamente uma introdução a essas ações dos fármacos autonômicos. Então lembre-se, quando falar fármaco autonômico, eu estou pensando em colinérgicos e adrenérgicos, tá? Que estimulam ou bloqueiam essas ações do SNA. É uma classe muito extensa de medicamentos, que nós vamos ter a oportunidade de estudar isso aí. Ok? E não podia deixar de ser diferente, começa com essa estrutura, né, com esse esquemazinho, com essa organização do sistema nervoso. Coloquei inicialmente o somático. Por que você colocou primeiro o somático? Porque ele é voluntário, né? Ele está envolvido no controle voluntário de função. Uma contração de músculo esquelético, ou relaxamento, né? Depende de como você está vendo. Então, o somático é estudado aqui, né? Nós vamos estudar também aqueles que são relaxantes musculares, que também respondem a isso, já que o neurotransmissor é o mesmo. Então, eu posso fazer esse relaxamento, que às vezes é fundamental durante um processo de intubação. Você tem que intubar rapidinho e você tem que dar uma relaxada naquela musculatura relacionada com traqueia para facilitar e ter o tempo adequado de fazer a intubação. Então está dentro desse capítulo nosso aí. Tá? Temos também aqui a divisão aferente e a divisão eferente. Também é importante o estudante lembrar-se disso aí, né? Ou seja, a divisão eferente é aquela que vai efetivar o processo, né? Que vai ser direcionado, é o neurônio que está carregando uma ordem oriunda lá do sistema nervoso central, que vai ao sistema nervoso periférico, que é o conjunto das coisas, né? E a divisão eferente vai levar a informação até o tecido, até o órgão. E a divisão eferente está ligadinha à divisão aferente, que é aquela que volta, né, com retorno. Olha, está precisando dar mais um aumento de pressão, a pressão está alta demais, vamos fazer uma diminuição. Ou seja, é o controle motor do sistema, certo? E essa divisão eferente está comandando o sistema autônomo, que se divide no entérico, no parasimpático e no simpático. Certo? Então nós vamos estudar isso tudo aí. Ó. O que acontece com o fármaco no somático, no entérico, no parasimpático e no simpático. Certo? Nós vamos dar, obviamente, dentro da farmacologia,
uma importância maior à divisão eferente, né, que vai efetivar aquele processo. Que é o papel do fármaco, né? Estimular ou bloquear um pouco aquilo ali. Tá? Lembrando sempre que aquele último assuntozinho do capítulo 2, que são aqueles fármacos mais elaborados, né? Que são agonistas ou antagonistas parciais. Que, né, pode ter tido até uma dúvida quando alguém leu de novo. Então é só levar o raciocínio que são parciais. Se ele é um agonista parcial, ele não desencadeia a resposta total no receptor. É uma resposta parcial. O receptor está estimulado, mas não 100%. E o papel do antagonista funciona dessa maneira, ou seja, ele é ao mesmo tempo um agonista e um antagonista, porque ele estimula um pouco, eu posso entender que ele bloqueia um pouco, não é 100%. Tá? Então isso é o entendimento daquele tipo de fármaco, bem legal. Certo? O sistema autônomo involuntário, na letra B do slide, regula as necessidades diárias, sem a participação consciente do cérebro. São os neurônios eferentes, né, os que chegam, né, aqueles que vêm chegando com a informação, que controlam musculatura lisa, de vísceras, coração, os vasos, glândulas exócrinas, controla, portanto, a digestão, o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo e secreções. É quase tudo. Tá? Quase tudo está ligado a isso aí. Certo? Sem a participação consciente do cérebro. E aí que estão os alvos dos fármacos. Controlar a digestão, controlar o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo com vasodilatação ou vasoconstrição, secreção de glândula. Tá? Então esse é o papel dos nossos fármacos a partir de semana que vem. Mas para entender bonitinho os fármacos a partir de semana que vem, realmente nós temos que dar uma olhadinha aqui em como vai funcionar essa divisão toda aqui. Certo? Tudo bem. Então aqui tem um pouquinho, né? Ou seja, o neurônio. O lance do neurônio. O neurônio é tudo. O neurônio é a unidade funcional. Ele é que funciona bonitinho. Ou não. Depende. Né? Então eu coloquei ali aquele esqueminha. Sistema nervoso central, comanda o SNA, manda informação para o SNA, e o SNA passa para frente. Né? Aí eu posso ter esses dois tipos de neurônios eferentes, ou seja, que vão chegar no tecido. Aí que está o lance. Que dois tipos são esses? Está aqui bem claro aqui na nossa figurinha que a Maria Clara tirou lá do livro, texto, e mandou para mim. São esses dois aqui, ó. Este, certo? E este baixo aqui, ó. E cá está o tecido-alvo. Ele aqui, ó, né? E entre esses dois neurônios eferentes, estão vindo lá da região cerebral, lá do tronco cerebral, lá de cima, ou da medula espinhal, o corpo celular desse primeiro neurônio, chamado pré-ganglionar, que aqui é considerado o gânglio. Tá? Esse corpo desse neurônio já está lá dentro mesmo da região cerebral, medula ou tronco lá do cerebral, imerso ali, obedecendo aqui ao SNC. Aí manda aqui uma informação e vem aqui a produção e liberação de um neurotransmissor, faz aqui a sinapse nessa região, aqui é descarregado o transmissor ganglionar, um neurotransmissor, mesma coisa, aqui. Aí esse neurotransmissor que é descarregado aqui nessa sinapse, ocupa o receptor do segundo neurônio, o neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar recebe o sinal de maior ou menor intensidade e responde a esse sinal, produzindo, liberando aqui um outro neurotransmissor, às vezes o mesmo, mas é modulado. Esse neurotransmissor que é liberado pelo segundo neurônio, o pós-ganglionar, é que vai na direção de um receptor, vai na direção do alvo. Vai lá na região que ele vai efetivar aquela ordem. Não?
Então pode ser o coração, pode ser a musculatura lisa das vísceras, pode ser uma glândula, aí tem um monte de receptor que pode estar aqui. Então esse é o sistema básico, SNC, 2 neurônios, pré e pós-ganglionar, região ganglionar, que funciona como um modulador, libera outro transmissor, vai embora para cá e tal. Então o sistema simpático e parasimpático é isso aqui, ó. São 2 neurônios, tá? Conectados aqui por essa região ganglionar. O somático não é assim não, tá? É direto, é um neurônio só, direto lá no cérebro até a região muscular. A inervação de suprarrenal também não funciona assim não, que a gente vai ver um pouquinho à frente. Então isso aqui funciona para o simpático e para o parasimpático. Diferente, o que dá a diferença? A diferença está no neurônio, o tipo, tamanho do neurônio, como é que ele vai inervar um tecido, e o transmissor. Quem é o transmissor? Na região ganglionar e na região próxima ao receptor aqui. Ó. Tá? Lembra vocês que esses neurotransmissores, tanto aqui quanto aqui, todos eles são moléculas bastante polares. Tá? No sistema nervoso autônomo, nós temos aí como neurotransmissor a acetilcolina, a noradrenalina, a adrenalina. Num outro tipo de receptor que a gente vai abordar, temos também a dopamina. Então, são moléculas polares que não conseguem atravessar a membrana da célula e, portanto, exigem esse receptorzinho aqui. Ó. Tem que ter esse receptor, tá? Senão ela não consegue agir. Certo, gente? Então, coloca na cabeça. Neurônio pré-gânglio, neurônio pós-receptor lá na frente, esperando aqui o... E isso aqui consegue ser regulado finamente pelo SNC. O SNC libera mais ou menos aqui, o gânglio, por sua vez, responde mais ou menos, liberando mais ou menos o neurotransmissor aqui. Certo? Daqui a pouco eu falo mais sobre como funciona isso aqui em termos de liberação. Ok? Aí temos aí os neurônios aferentes. Aferente é aquele neurônio que volta como informação. Tá? É o arco reflexo, a regulação reflexa. É aquele que volta. Como exemplo que nós colocamos aí. Eles percebem uma alteração, né? Por exemplo, percebe a pressão no arco lá da aorta, na crosta da aorta, diminui a pressão, subiu a pressão, então ele sinaliza ao SNC para realizar um ajuste. Se baixou a pressão, se baixou a frequência cardíaca, então vamos descarregar um pouco aí de noradrenalina para que eu possa ter um aumento de pressão, vão diminuir a atuação do vago, do nervo vago, vão mexer. Então tem um arco reflexo, né, que são neurônios que voltam, os neurônios aferentes. Mas o objetivo grande da farmacologia são os neurônios eferentes, esses que vão levar para cá. Eu não conheço um fármaco que vai bloquear o aferente. É sempre aqui, ó. Ou estimula aqui, certo? Mas a gente tem que citar o aferente, né? Que é aquele que faz exatamente o arco reflexo. Mas está aqui mais para não passar em branco do que para detalhar essa parte aí. O que a turma tem que trabalhar certinho são os neurônios eferentes, aqueles que vão efetivar um comando lá do SNC para o SNA e para o órgão. Certo? Detalhando mais um pouquinho, vamos ver um pouquinho do simpático, o neurônio simpático, depois o neurônio parasimpático, para ver como é que funciona isso direitinho. Aqui eu repeti a figura, tá? É a mesma figurinha, para não ficar totalmente em branco, e os detalhes aqui. O simpático, tá? A origem dele, regiões torácica e lombar da medula. Interessante, ó. As sinapses são 2 cadeias paralelas de gânglios, uma de cada lado da medula, correm paralelo, uma da esquerda e uma da direita. 2 cadeiazinhas, do lado de lá e do lado de cá. Do lado direito e do lado esquerdo. Na metade direita e na metade esquerda, fazendo o comando. Tá? E o neurônio pré-ganglionar, este aqui, ó, pré-ganglionar, ele é bem menorzinho quando eu comparo com o neurônio pós-ganglionar. Tá?
o neurônio pós-ganglionar, seus prolongamentos, seus axônios, vão inervando vários tecidos. Certo? Então, esse aqui é curtinho, chega aqui no gânglio, vê a informação, descarrega aqui no gânglio, estimula o neurônio pós-ganglionar que se esparrama para um monte de lado. Então, por isso que se fala que o simpático descarrega como um todo, né, maciçamente. Puff. Quando ele descarrega, ele estimula um monte de tecido. Um monte. Porque esse neurônio aqui ele vai se difundindo para tudo quanto é lado. Esse aqui é pequenininho, oriundo lá dessas cadeias paralelas, chega aqui e ramifica para tudo quanto é lado. Certo? Observação suprarrenal. A suprarrenal recebe essas fibras pré-ganglionares do simpático e diretamente não tem esse pós-ganglionar, e a medula da suprarrenal é que tem a especialização, né, como se fossem neurônios produtores das catecolaminas. Tá? Essa é uma diferença. Então, simpático, parasimpático funciona assim, né, exceto aqui na suprarrenal, que vem a inervação simpática da suprarrenal, mas não tem, como está mostrando aqui, uma região ganglionar. A própria suprarrenal, a medula da suprarrenal, funcionaria como um gânglio, como se fosse um neurônio especializado em receber informação e sintetizar e liberar as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, dependendo do estímulo lá do SNC. Mas tem o primeiro neurônio, tá? Esse pré. Okay? Então, o que seria o simpático? Qual a grande característica do simpático? Grande característica do simpático. Isso aqui, ó. Certo? O pré-ganglionar é petitinho, quando eu comparo com pós-ganglionar. Esse é petitinho, esse aqui já é esparramado para tudo quanto é lado, inerva um monte de lugar, não é só um. Ah, mas por que você fala isso? Por causa do parasimpático, tá? O neurônio parasimpático, diferente. Aqui, a pré-ganglionar é longa, grandona, esse aqui é grandão, é lá embaixo. E o pós-ganglionar, esse outro aqui, é curtinho. Faz a sinapse pertinho do órgão efetor. Bem pertinho. Essa que está a grande diferença. Ou seja, quando se aciona o parasimpático, a resposta é localizada. É aqui, ó, só aqui. Pega só aquele tecido. Ou seja, vem um neurônio pré-ganglionar grandão e um pós-ganglionar com a sinapsezinha lá pertinho do tecido que se quer estimular. Tá? Então essa é a grande diferença. Já repetindo com vocês, já o simpático é o contrário. Esse aqui é titinho, pititinho, curtinho, e o pós-ganglionar é aquele grandão que se esparrama para tudo quanto é lado, vai aqui, vai lá. Então quando ele descarrega estimulando uma grande quantidade de tecido de uma só vez. E o parasimpático não, quando ele descarrega diretamente num tecido que se quer trabalhar. Certo? A origem também é diferente, né? Esse aqui está na região cranial lá em cima e lá embaixo, na medula sacral, lá em cima e lá embaixo. Né? Ao passo que o simpático já tem a origem em região torácica e lombar da medula. Paralelamente, lado esquerdo, lado direito, sai o simpático para lá, e o outro não, o outro é basicamente lá embaixo, né, o parasimpático. Então essa aqui é a grande característica, longa e pós-curtinha, e o gânglio é pertinho do órgão efetor. Certo? O outro não, o outro é invertido. A pré-ganglionar é curtinha, né, o simpático, e o pós é esticado, vai num monte de tecido uma vez só. Então responde, estimula simultaneamente vários e vários tecidos. E aqui está essa figurinha, que é fácil de entender, né? A gente vai voltar a falar nela um pouquinho à frente. Tá? E o entérico, né, que seria uma terceira divisão do SNA. Seria simpático, parasimpático, entérico. Tá? E o somático é em separado, né? Aqui o entérico, como o próprio nome diz, é TGI, pâncreas e vesícula. Aqui, ó, ele é independente, é o cérebro do intestino. Tá? E ele é modulado diretamente pelo simpático e parasimpático, que por sua vez tem controle do SNC. Mas o SNC diretamente não estimula essas fibras, tem que passar pelo simpático e pelo parasimpático.
e vão controlar essas secreções todas. A secretina, a colecistoquinina, a CCK, né, de forma endócrina, para dentro, né, mandando para dentro do organismo, a partir do estômago. Tá? As exócrinas também são controladas pelo sistema entérico, os neurônios entéricos. Né? Exócrinas como a secreção equibólica, a secreção hidrelática, a microcirculação nessas duas secreções aqui, oriundas do pâncreas. Lembra da secreção do pâncreas, equibólica e hidrelática? Relembrando com vocês, a secreção equibólica é aquela secreção do pâncreas, né, estimulada pelo sistema nervoso entérico, onde há uma grande quantidade de enzimas, proteases, a amilase, outras peptidases, as lipases pancreática, né, uma série de enzimas enorme, é a equibólica. E a secreção hidrelática, vindo também do pâncreas, é a secreção, aquela secreção riquíssima em bicarbonato, que é fundamental nesse momento, lá na região intestinal, para corrigir o pH do quimo, que vem do estômago com pH muito baixo. Então, o quimo, aquela parcela de alimento digerido, aquele bolo de alimento digerido, né, aquela massa de alimento produzida pelo estômago, passa para o duodeno, com pH bem baixinho, e tem que consertar esse pH, né? Porque as enzimas da secreção equibólica só funcionam no pH 8, mais ou menos, 8,5, nessa faixa, não em 2. Em 2 ela não funciona, então tem que consertar. Então o próprio pâncreas coloca a secreção hidrelática, né, que é riquíssima em bicarbonato. O bicarbonato reage com o próton do ácido clorídrico que veio do estômago, então fica próton mais bicarbonato, dá H2SO3, que se quebra em água e CO2. Pronto, mas eu consertei o pH, eu neutralizei o pH. De repente, naquela região do duodenal, o pH de mais ou menos 2 rapidamente subiu para mais ou menos 8, às custas disso aqui. E isso é regulado por esse neurônio de natureza entérica, consertar esse pH aqui. A microcirculação do TGI, para fazer a absorção, também é de controle dos dois, simpático e parasimpático, vão trabalhando em cima disso e permitindo. Então já viram que tem um bocado de remédio, né, para agir nesse trecho aqui, né? Já que eles são modulados, entéricos são modulados tanto pelo simpático quanto pelo parasimpático, eu vou ter agonistas, antagonistas, que podem agir ali. Então a gente vai estudar fármacos para enjoo. Como é que eu atuo um fármaco para enjoo? Um fármaco para enjoo vai atuar esses neurônios entéricos, né? Mexendo no peristaltismo intestinal ou gástrico. Então nós vamos trabalhar essa região aqui também com bastante intensidade, com bastante clareza, para vocês entenderem isso aí bonitinho. Certo? Se for sistema nervoso simpático. Funções. Aqui do ladinho, ó, o que eu quis dizer aqui, ó. Eu coloquei ele aqui, ó. Aqui. Esse vermelhinho aqui de cima, tá vendo? É aquele simpático, né, que descarrega para tudo quanto é lado. Dá um tiro, dá aquele tiro de chumbinho que abre para tudo quanto é órgão. Esse que está azulzinho aqui é o parasimpático. Ó. Ele vê a informação, mas o neurônio pós-ganglionar é redirecionado. Esse aqui esparrama, passei, dá aquela resposta muito forte, muito grande. E o parasimpático, ele vai pontualmente onde se quer. Então essa é uma grande diferença do simpático para o parasimpático, do lado de cá. Por isso, quando você for colocar um medicamento que seja um agonista, adrenérgico, por exemplo, que é o neurotransmissor do simpático, muitos efeitos colaterais podem vir. Certo? Se você quer obter uma broncodilatação numa pessoa que está com bronquite, que está com um pouco de asma, né? Está com os brônquios um pouquinho contraídos, você quer broncodilatar, você pode passar um agonista para fazer essa adrenérgico, né? Mas o agonista adrenérgico é simpático, então ele pode pegar outro trecho aqui, ó. Ó, tá vendo? E normalmente, então, quando você faz uma broncodilatação com um agonista adrenérgico, você pode também ter uma taquicardia, que é um efeito simpático também.
certo? Então, é em função exatamente do simpático ter uma alteração muito forte. Mexe na frequência, mexe na dilatação dos brônquios. Se você quer dilatar o brônquio, você pode mexer na frequência, mexer na PA. Então, aqui, em função então desse espalhamento de ações aqui, você vai ter que ter mais cuidado para mexer aqui. Tá? A setinha saiu do lugar aqui, ó, ela estava niveladinha aqui, agora deu uma saidinha, tá? Esquenta a cabeça aí não. Quando passa de uma máquina para outra, né? Aqui estão esses sinais todos aqui, ó. Aumenta a frequência PA, aumenta o fluxo sanguíneo para coração e musculatura, tirando da pele dos órgãos, efeito simpático, né? Dilata a pupila, dilata brônquios, mobiliza a reserva energética, principalmente lipídio. Aquela enzima que tem lá no adipócito, né? Aquela lipase, ela é ativada diretamente por adrenalina, para que eu possa fazer a quebra do triacilglicerol. Diminui a motilidade intestinal, relaxa o músculo extrusor da bexiga, estimula a ejaculação, todas essas situações aqui. E, normalmente, né, usualmente, se fala que o simpático descarregando prepara o animal para lutar ou para fugir. Descarrega como um todo. Mas isso aqui é meio exagero, é um pouco exagero, ou seja, porque não é tudo ou nada. Tudo ou nada não existe aqui nesse caso, né? Por isso que eu coloquei aqui no comecinho, ó. Ele está sempre ativo em algum grau, porque ele tem que manter o organismo funcionando. Ele não está parado, submetido, ou submisso, melhor dizendo, ao parasimpático. Os dois estão trabalhando em equilíbrio. Os dois estão trabalhando. Vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Se o simpático agita muito, numa situação estressante, por exemplo, o parasimpático entra. Até o nome lembra isso, né? Parasimpático. Você está demais da conta. Parasimpático. Sossega simpático. Esse é o papel do simpático, fazer esse ponto de equilíbrio, mas lembrando a vocês que não é uma reação de tudo ou nada. Os dois estão o tempo todo trabalhando. Mas, de qualquer forma, fisiologicamente, o simpático não é considerado essencial para a vida, porque ele faz essas coisas aqui, mas nós temos aí outras maneiras de contornar esses processos aqui. O que é considerado essencial para a vida é o parasimpático. Esse é considerado essencial. Não se consegue. Tanto é que o parasimpático, se ele descarregar maciçamente, atingir vários órgãos ao mesmo tempo, vai ter uma reação profundamente desagradável para o parasimpático. Por isso que fala aqui, ó, que ele é considerado essencial para a vida, porque ele mantém essas funções essenciais. A digestão, a eliminação de resíduo, então isso é fundamental. Digestão é fundamental. Agora a frequência cardíaca, você tem o vago dando um ritmo mínimo ali, e o simpático via catecolamina acelerando um pouco, desacelerando um pouco, né? Ou seja, com mais catecolamina, menos catecolamina, mas o coração tem o seu ritmo lá próprio, né? Via estímulo vagal. Então, gente, o parasimpático que é considerado essencial à vida. Tá? Então, ele atua em oposição ao simpático, mas não é tudo ou nada, eles vão trabalhando, vão mantendo o equilíbrio. E o parasimpático domina o simpático, exatamente porque o simpático é meio agitadinho. Ele vai mexendo demais da conta do organismo. Então, o parasimpático, que é aquele que fala, sossega, repousa, vai digerir alguma coisa, vai descansar. Parasimpático. É o parasimpático. Então, ele não descarrega como todo. Ele vai pontualmente atingindo aqueles sistemas que podem estar sendo superestimulados simultaneamente pelo simpático. Né? O que pode acontecer, certo? Pode acontecer. Ele pode descarregar maciçamente, né, o simpático numa situação estressante para se adequar a ela. Atividade física, frio, trauma. Mas o simpático está lá exatamente para voltar o camarada para o normal. Então ele tem que, o parasimpático
controla e procura manter esse equilíbrio de forças aqui, ó, entre o simpático e o parasimpático. Então não se esqueça. O que chama parasimpático? Porque é para parar o simpático, certo? Ele é dominante sobre o simpático. O simpático é super agitado. Sossega, simpático. Então o lance dele é, vamos repousar, vamos descansar, sossega, vamos pensar. Pense antes de fazer. Aí o simpático é aquele atrapalhadão, né? Que faz as coisas por impulso, vamos assim dizer. Ok? Outro lance, ó. As fibras são acionadas isoladamente para determinado órgão. Ela vai pontualzinha lá, ó, você faça isso, tá, você faça aquilo, faça isso mais. Para um pouco, esse simpático tá agitando demais. Então essa é a característica básica dos dois, que é onde os fármacos vão agir. Tá? O slide da frente é um resumo disso tudo, também interessante, né? Ó. Simpático, parasimpático, característica de origem, nós falamos, né? Comprimento das fibras, é fundamental entender isso aqui. Simpático, pré-curta, pós-longa. Pega um monte de tecido junto. Parasimpático, é pré-ganglionar, longa, pós-curtinha. É pontual, é direcionado, é dirigido. Gânglio, pertinho ou dentro do órgão efetor. Vai no alvo. E no simpático, o gânglio está lá atrás, está longe. Está lá pertinho do pré-ganglionar. Muita ramificação para o simpático e pouquíssima ramificação para o parasimpático, para que ele possa ser pontual. Muito distribuído, amplamente distribuído e limitadamente. Só ali, ó. Vamos ali, tá? Resposta difusa, sem ter um alvo definido, pega todo mundo. É aqui uma resposta pontual, específica. Para você, pronto, acabou. Quero saber de mais nada não. Então esse quadrinho aqui ajuda muito, né? Para a gente guardar essas características dos sistemas aí. Tá? Esse slide ele já foi colocado aí para mostrar para vocês, ou relembrar para vocês, as principais ações de simpático e parasimpático. Não são só essas, né? São as principais. E vejam que às vezes elas realmente são em oposição e às vezes não. Depende. Uns sim, outros não. Por exemplo, aqui nos brônquios, na traqueia, o simpático é vermelhinho, o parasimpático é azul. Então, o que eu tenho por atuação simpática? Broncodilatação, né? Estimulação simpática. Por parasimpática, não tem a broncodilatação, tem a constrição e aumento de secreção. Então, aqui está em oposição, beleza, mas tem uns que não tem, por exemplo, no rim. O que o simpático faz no rim? Estimula a secreção de renina, se ocupar receptor tipo beta 1. Se botar alfa 1, diminui. Então, tem aqui, não tem parasimpático aqui, tá vendo? É o simpático. Então, tem essa variaçãozinha. Na genitália masculina, o simpático estimula a ejaculação, o parasimpático estimula a ereção. Então, os dois trabalham nessa genitália. E por aí vai. Certo? Então, vocês têm várias ações que podem estar em oposição e outras que nem tanto assim. Depende um pouquinho. No coração, tá bonitinho aqui. O coração simpático aumenta a frequência, parasimpático diminui a frequência. Certo? Então, um está em oposição ao outro aqui. Ó. Então, se o simpático for prevalecer, vai dar uma taquicardia. Aí o parasimpático entra bloqueando o simpático via acetilcolina, né? Via vago. Então, gente, tem essas características, né? Que a gente vai acostumando com elas com o passar do tempo. Mas a maneira mais fácil de acostumar com isso aqui na verdade, quando você começa a estudar a ação, a resposta de receptor ocupado, por agonista, adrenérgico ou colinérgico, diversos tipos de receptor. Aí fica mais fácil você perceber essas diversas ações relacionadas com o SNA. E chama a atenção também dos arcos reflexos, né? Ou seja, o sistema nervoso autônomo é um motor, sim, é um sistema motor, mas tem que ter uma resposta, né? Um controle. Necessita de uma informação para saber, está tudo bem? Está adequado? Né? Então tem que ter esses impulsos sensoriais
que informa ao central o que está rolando. Então, várias ondas de impulsos aferentes, ou seja, vão na direção do cérebro, que vêm das vísceras, passam a informação aos centros integradores do SNC, medula, bulbo e hipotálamo. Esses centros, então, recebem a informação e tomam atitude. Toma atitude, conforme está aqui no esquema, né? Vê a informação aferente, que nós estamos aqui com problema de pressão, alguma coisa, tem que recuperar a pressão arterial do camarada. Os centros integradores do SNC recebem essa informação aferente e comandam uma outra informação, uma resposta reflexa. Olha, tá, vamos fazer uma vasoconstrição. Vou ativar o simpático, para o simpático liberar um pouquinho de uma catecolamina para ocupar um receptor alfa-1 para fazer uma vasoconstrição. Vou ativar a enzima relacionada com a síntese do NO para que eu possa ter também uma maior vasodilatação em certas regiões que precisam de maior perfusão. Então seria uma resposta reflexa. Isso acontece o tempo todo, obviamente. Ou seja, o SNA é um sistema motor? Mas eu tenho que ter o feedback via SNC. Certo? Então o SNC, no final, comanda tudo, mas ele tem um auxílio, o gerente do SNC, vamos assim dizer, seria o SNA. Esses impulsos aferentes. Então, o aferente vai para o cérebro e o cérebro, via SNA, manda um eferente para o simpático, para o parasimpático, de modo a ter uma resposta. Ou para a inervação direta da suprarrenal. Aí varia um pouquinho. E há uma inervação dupla, na maioria dos sistemas. Eu tenho inervação simpática e parasimpática. E normalmente um deles manda no outro, predomina sobre o outro. Exemplo mais fácil aqui. Músculo cardíaco. A atividade simpática, parasimpática do nervo vago, que diminui a frequência, né, vocês se lembram, predomina sobre a simpática, que aumenta a frequência quando descarrega. Então tem tanto o parasimpático quanto o simpático, mas o coração funciona normalmente com a parasimpática, que está predominando sobre a simpática. Se houver uma situação que justifique, há uma descarga simpática, há uma descarga de adrenalina, a adrenalina corre na corrente sanguínea, ocupa o receptor beta-1 de forma agonística e aumenta a frequência cardíaca. Mas assim que o problema for contornado, o parasimpático volta a predominar. E a acetilcolina via estímulo vagal continua a fazer a frequência cardíaca funcionar. Tá? Alguns sistemas, como por exemplo, a medula da suprarrenal, rim, para liberação de renina, né? Músculos piloeretores, glândulas sudoríparas, são apenas simpáticos. Certo? PA é principalmente simpático, não apenas, mas principalmente o controle de pressão arterial é simpático. Então eu posso ter a maioria deles com inervação dupla, simpático, parasimpática, e alguns em separado. Exemplo claro, para não esquecer, é medula da suprarrenal, as catecolaminas, né? Rim, para liberação de renina. Lembra da renina? A renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1, que vai na direção dos tecidos que tem na membrana, a ECA2, que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Né? A angiotensina 2 provoca uma constrição da arteríola aferente do rim, levando a pressão arterial. Então esse é um controle completo. Certo? A renina é o iniciador. E a renina lá aparece, é ativada a partir de uma atividade simpática. Tá? No da frente aqui, nós temos o que acontece com essa conversação entre os tecidos. Tem essas características aqui, ó. Os locais, mediadores locais, né, que conversam pertinho uma célula da outra. Você, como é que tá? Olha, eu estou aqui com um vírus aqui dentro, como é que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou me livrar dele? Eu estou aqui precisando melhorar o pH das minhas vesículas ácidas e tal. Então, essa comunicação entre células aqui é feita por
pelos eicosanoides, lembram? Prostaglandina, certo? Principalmente PG, né? As prostaglandinas, a histamina, também é de vizinhança, né? É um mediador de vizinhança de célula para célula, aqui, ó, certo? Só comunicam-se por aqui. Os hormônios são outra sinalização, mas produzido num tecido, né? Cai na corrente sanguínea e vai agir lá no outro tecido. É mais complicado, né? Porque tem que ser sintetizado, tem que ser liberado, às vezes tem que ser transportado até chegar aqui. E o neurotransmissor é o objetivo grande nosso aqui, né? Que são outros, né? Que é o nosso grande, certo? Neurotransmissor. Que são esses sinais químicos transitando pelos terminais nervosos. Aqui, está aqui o terminal nervoso transitando. Quem é que media essa liberação? Cálcio. Certo? Cálcio. O velho e bom cálcio. O cálcio aparece no citossol por um estímulo via proteína, normalmente via proteína GQ, aumenta a concentração de cálcio no citossol, o cálcio que entrou pelo canal de cálcio da membrana, o cálcio que apareceu no citossol pela abertura do canal de cálcio do retículo endoplasmático. Esse cálcio aparece no citossol por um potencial de ação, ou por ação de um mensageiro. Esse cálcio empurra a vesícula cheia do neurotransmissor, a vesículazinha, esse verdinho aqui, ó, verdinho, que está com o neurotransmissor aqui dentro, certo? Essa vesícula está aqui cheinha, foi fabricada aqui no neurônio, o processo que a gente vai ver um pouquinho para trás, para frente, quando estudarmos o neurônio colinérgico e o adrenérgico em detalhes, né? As vesículas ficam com o neurotransmissor armazenado, há essa variação de potencial de ação, ou abre um canal de cálcio, entra cálcio aqui para dentro da célula, a cálcio empurra a vesícula para a região de liberação da sinapse, abre e libera o neurotransmissor na região. Libera o neurotransmissor na fenda. O neurotransmissor faz o seu papel, corre atrás de um receptor que estiver aqui na superfície dela. Lembre-se que os neurotransmissores são muito polares. Então eles têm que ter um receptor, só funciona com receptor. E é bom, né, ter um receptor aqui, porque modula a resposta. Certo? E a célula tem uma chance. A célula pode ser, olha, eu vou tirar um pouco de receptor daqui, porque esse sistema nervoso simpático desse camarada aqui está me enchendo aqui de adrenalina, então não estou dando conta não. Vou pegar um monte de receptor aqui e botar para dentro da célula. Então pode ter adrenalina aqui à vontade, que se não tiver o receptor, não vai ter resposta. Então também é um mecanismo de proteção. Ou seja, se tiver uma descarga simpática muito forte aqui, ou parasimpática, tanto faz, muito forte, a célula não fica escravizada em relação a essa descarga. Ela tem defesa. Ela bloqueia o receptor. Se ela bloquear o receptor, o neurotransmissor não vai conseguir fazer seu papel de superestimular. Tá? Então, essa estrutura pode ficar dessensibilizada. Que é aquilo que a gente estudou, acho que no último capítulo, né? Que tem também o termo técnico de taquifilaxia. Né? É uma célula respondendo um pouco menos aqui, em região aqui. Certo? Pois adora, Campos de Castro. O cálcio entra pelo canal iônico ou pela diferença de voltagem? É a diferença de voltagem, Isadora, promovido pelo fluxo de sódio, né, para fora, para dentro, a partir de um estímulo lá do SNC, lá no neurônio, então provoca essa despolarização da célula, e essa despolarização da membrana da célula abre o canal de cálcio voltagem dependente. Então o cálcio do intertício entra para dentro do neurônio e faz esse papel para empurrar a vesícula para colar-se lá na região da sinapse. Esse é um procedimento, tá? Um outro procedimento seria via proteína GQ, né? Que também abre canal de cálcio da membrana e também abre canal de cálcio do retículo endoplasmático. Um dos dois. Tá, Isadora? Ele é um canal iônico, né, que é aberto, né, para ficar sua pergunta mais clara aí. É um canal de cálcio que se abre por diferença de voltagem. Ou seja, tem que ter um DDP, tem que ter uma inversão de polarização da membrana para que o cálcio ganhe o interior lá do neurônio. Tá? Certo? Ah, tá.
De nada. Bom, isso aqui nós vamos estudar pra caramba, tá? Isso aqui é só um aperitivozinho. A gente vai ter que entender isso aqui perfeitamente já no capítulo dos colinérgicos, né? Sempre tem que entender isso aqui. Na letra D que eu coloquei aqui pra gente, tem muitas e muitas moléculas sinalizadoras que já foram identificadas, mas muita mesmo. Muita molécula. Aminoácidos já foram caracterizados como sinalizador, o próprio ADP, mais de 50. Mas no estágio atual de farmacologia, com utilidade terapêutica, nós estamos ainda agarrados nessas aqui, ó. Certo? Então, quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essas 7 aqui, ó. Noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, histamina e o ácido gama-aminobutírico, e a gente trabalha com utilidade terapêutica. Mas tem muito mais. Obviamente, com o passar da progressão da pesquisa, várias outras moléculas sinalizadoras vão entrar no rol de fármacos. Mas agora a gente pensa em noradrenalina, adrenalina, acetilcolina. Isso no SNA, esses 3 aqui predominam. SNA é isso aqui, ó. Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. No SNC, tem predominância de ácido gama-aminobutírico, histamina, serotonina, dopamina tem também, mas muito no SNC, né, que são aqueles neurotransmissores de bem-estar, dopamina, aquele neurotransmissor relacionado com ou o camarada fica esquizofrênico ou fica triste demais da conta. Então você tem que ter a quantidade adequada de dopamina, né, para você ficar bem o tempo todo, senão você fica doidinho, esquizofrênico, ou fica pastel demais. Então tem que ter a dopamina. Por isso que tem aqueles fármacos, né, que são agonistas, antagonistas parciais, que sendo agonista parcial ele libera a dopamina, sendo antagonista ao mesmo tempo ele não deixa liberar muito. Então equilibra o camarada. Esse é um exemplo claro de antagonista ou agonista parcial, entenda como você quiser. Mas de qualquer jeito ele é parcial. Ele não estimula 100% e nem bloqueia 100% todo. Tá? É um grande negócio em termos de medicamento. Então, gente, esses 3 aqui, ó, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, nossa, camarada, vamos estudar isso pra caramba. Dopamina, vamos estudar, assim, a interferência dela nos receptores D2 e D1 lá da região renal. Vamos passar por isso aqui, tá? Mas esses outros são bem direcionados ao SNC, serotonina, né, gama-butírico, dopamina é muito SNC. Então tem medicamentos que trabalham nesses todos aqui, né? Esse ácido aqui, ó, gama-aminobutírico, é muito conhecido pela sigla GABA, G-A-B-A. Então, é figurinha fácil também, medicamentos que agem no SNC. Né, aqueles que estimulam a liberação do GABA, inibem a liberação do GABA. Tá? Mas nosso problema imediato é esse SNA, é esse aqui, adrenalina, nor e acetilcolina. Ok? E aqui esse exemplozinho, né? Hormônio, né? Hormônio, mediador local e este aqui que a gente quer. Certo? Esse a gente quer. Sinalização sináptica. Isso que a farmacologia está trabalhando hoje com vocês. E esse aí é o grande slide, a grande figura desse encontro nosso hoje. Eu procurei aumentar um pouquinho, né? Mas aqui, quando eu fui esticar essa figura, ela ficou meio disforme, ficou feia. Então, deixei ela desse tamanho, mas na máquina de vocês ela deve aparecer mais legal, né? Mas a gente discute e vamos ver. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Já tem 54 minutos que a gente está falando. É muito bom conversar com quem entende, né? A plateia fica ocupada direitinho. Querem água? Não tem jeito de oferecer. Tá bebidinho d'água aí. Então, gente, esse esquema que está aí, ó, à frente, na tela de vocês, esse esquema é tudo. Mostra tudo que me interessa em relação aos fármacos autonômicos. Aí, ó, esse aí.
O estudante que dominar isso aí, bonitinho, nossa, vai ter uma facilidade enorme para entender os capítulos subsequentes. Tá? Então vamos ver, vamos acompanhar, tirar dúvida, não deixar para trás. Certo? Tudo bem. Vamos começar aí pelo simpático e parasimpático. Então os dois aqui, ó. Simpático, parasimpático, fazendo parte do autônomo junto com a inervação de suprarrenal. Então vejam, aqui está o neurônio, aqui está o gânglio, aqui está o outro neurônio, aqui está o tecido. Esse é o esquema, certo? Vê o neurônio antes do gânglio, pré-ganglionar, vê o neurônio depois do gânglio, que é o pós-ganglionar, e vem aqui o alvo, o receptor. Onde que está o receptor? Ah, sei lá, está num órgão aí qualquer, está por aí. Né? Está no órgão que ele está inervando ali. Ok? Mas vejam bem, olha que interessante. No simpático ou no parasimpático, tanto faz como tanto fez, no neurônio pré-ganglionar, ele produz e descarrega na sinapse o neurotransmissor acetilcolina. Acetilcolina. Olha lá. Mesmíssima coisa. E se eu for para o lado esquerdo aqui, na inervação simpática da suprarrenal, aqui, ó, o neurônio de natureza simpática, que vai para a suprarrenal direto, também usa acetilcolina. Olha como é que é figurinha fácil acetilcolina. E se eu for para o somático, que neurônio compridão, que sai lá do cérebro e vai inervar a musculatura, compridão, lá no final dele, o neurotransmissor é a acetilcolina. Figurinha fácil. A acetilcolina vai direto aqui, ó. Até cá. E ainda a acetilcolina no parasimpático, ao parasimpático, no neurônio pós-ganglionar, quem aparece aqui também? A acetilcolina. Caramba, a acetilcolina, então ela tá para tudo quanto é lado. Tá, tudo quanto é lado. Então, quando eu pensar num fármaco agonista colinérgico, rapaz, esse fármaco agonista colinérgico pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Certo? Veja os receptores, ó. Nicotínico, 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 nicotínico. E aqui que é diferente, ó, é o muscarínico. Mas a acetilcolina que vai ligar nele, ó. Certo? Então, gente, uma descarga colinérgica, se não for bem controlada, faz uma festa danada. Certo? Para o simpático, só o simpático agora. Tem lá, acetilcolina, ocupa o receptor, gânglio, neurônio pós. E o neurônio pós, quando estimulado pela acetilcolina que veio do neurônio pré, o neurônio pós-ganglionar libera outro neurotransmissor, a noradrenalina. Que está, né, que o simpático é aquele difuso, né, que vai para tudo quanto é lado. Aí a noradrenalina, que vai ser descarregada naquela região, vai ocupar um monte de coisa aqui, um monte de receptor adrenérgico. Mudou o receptor, adrenérgico. Então, os receptores adrenérgicos são aqueles que vocês se lembram, né? Alfa 1, alfa 2, lembram? Beta 1, beta 2, beta 3. Certo? São esses aqui, ó, que vai encaixar aqui. Cada um faz um serviço, mas eles são ocupados pela noradrenalina. E dependendo do receptor que for ocupado aqui, a resposta é de um tipo ou de outro. Okay? Já que o receptor nicotínico está lá, estimulado pela acetilcolina,
Ela tem basicamente dois tipos de receptor nicotínico. Esse muscular aqui, né? Nicotínico muscular, é identificado pela sigla NM, e o receptor nicotínico de sistema nervoso, que é identificado pela sigla NN. Tá? O muscarínico, que é esse que está aqui embaixo, eu tenho como muscarínico 5 tipos, chamados de M1, M2, M3, M4, M5, cada um com uma resposta. Então, do mesmo jeito que alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 e seus subtipos têm lá suas respostas, os M1, M2, M3, M4, M5, que são os muscarínicos, também têm uma resposta. Mas quem estimula? A acetilcolina. Acetilcolina. Certo? Aqui. E lá no extremo de cá é SNA, certo? Tá, do mesmo jeito, SNA. E o neurônio, que vai estimular a medula da suprarrenal, é um neurônio que não tem um gânglio, como está aparecendo aqui, certo? Aqui nesse neurônio, ele está imerso já na medula da suprarrenal, num receptor nicotínico, porque é uma acetilcolina, né? Então, a medula da suprarrenal, ela comporta-se como se fosse um gânglio, quando estimulado pela acetilcolina, e passa a produzir e liberar aquilo que é usual quando ela é estimulada por esse neurôniozinho aqui, que é liberar a adrenalina. Só que a adrenalina cai em circulação, porque está vindo lá da medula da suprarrenal, aqui ele está perto do alvo, tá vendo? Pertinho do alvo aqui. Aqui a adrenalina é liberada na circulação e vai embora. Vou ver o que eu vou achar aí pela frente. Que receptor que eu vou achar aí pela frente. Tá? Então, por isso, essa descarga esparramada, né? Bem esparramada, é uma resposta bruta, que tem que ter um freio. O freio dessa resposta bruta é o parasimpático. Dá um tempo parasimpático, é o sistema parasimpático que procura trabalhar segurando essas ações intensas do simpático. E vejam vocês, meninos, que não teria a menor chance, né, de você ter um fármaco que fosse agonista ou antagonista que se ligasse nesse receptor aqui, não. Esse nicotínico desenhado por isso, que você ia ter um bloqueio geral aqui, ó. Seria uma coisa muito louca. Você ia bloquear simpático, bloquear parasimpático, ou estimular os dois ao mesmo tempo, ia mexer, então não tem. Então os fármacos têm que ser desenhados para reconhecer esse nicotínico muscular, o muscarínico de um certo tipo, são 5 tipos diferentes, né? E tem que ser desenhado para pegar um dos 5 tipos. No caso aqui do simpático, o fármaco tem que ser desenhado para pegar alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Ele não pode ser genérico, tá? Ele tem que ser o mais pontual possível. Se eu prescrever um antagonista beta, por exemplo, eu vou antagonizar beta 1, beta 2, beta 3, vai dar uma confusão louca. Então a pesquisa farmacêutica, as grandes farmacêuticas procuram arrumar um fármaco que seja capaz de travar um deles aqui, ó, né? Travar alguma coisa bem específica aqui, certo? Não pode ser muito sem direcionamento, não. Se for sem direcionamento, fica uma coisa bem complicada. Tá? Ô, Rezende, os M4 e M5 estão ainda estudando bastante, sabe? O que a gente conhece bem é M1, M2 e M3. É o objetivo dos fármacos que nós temos hoje aqui. Sabe-se dos M4 e M5, talvez tenha outros aqui para frente, né? A serem identificados, 6, 7, sei lá, mas não está muito bem caracterizado o que eles fazem, não. Então a gente cita a existência deles, né, que já está caracterizado, não tem ainda muita coisa em cima, não. Lembre-se que para a gente trabalhar exatamente com fármaco, com segurança no determinado receptor, são necessários aí 20 anos de pesquisa. Tá? Então essa pesquisa está em andamento e a gente tem que aguardar.
A gente não consegue saber exatamente o que pode acontecer ali, não. Tá? É assim que funciona. É complicado. É muito complicado. Por isso que a gente precisa de pesquisador, de mão de obra inteligente, de mão de obra bem treinada, para avançar nisso aqui. Tá? No slide da frente, meninos e meninas, é o livro, né? Porque eu copiei isso do livro, eu não. A Ana Clara pegou isso, a Maria Clara pegou do livro. No slide seguinte, coloque evidência essa acetilcolina. O vermelhinho, ó. Vermelho, 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 vermelho. E tem um azulzinho, certo? Que está lá na noradrenalina. Mas o resto está tudo pegando acetilcolina. Acetilcolina para suprarrenal, acetilcolina no simpático, acetilcolina no parasimpático, nos dois neurônios, do pré e pós-ganglionar, acetilcolina no somático. E sobrou o pós-ganglionar do simpático para a noradrenalina. Então veja como a acetilcolina vai predominando aí. A gente vai estudar esse capítulo. Agonistas colinérgicos, ou seja, aqueles que copiam a acetilcolina. E antagonistas colinérgicos, aqueles que ocupam o receptor da acetilcolina, bloqueando a sua ação. É o capítulo seguinte. Já percebe que é um capítulo interessantíssimo, né? Que nós vamos ver como é que se bloqueia, quais são os fármacos que são capazes de fazer isso. O Alzheimer, por exemplo, está nesse trecho aqui, ó, os fármacos de Alzheimer. O Alzheimer é uma deficiência grande nos neurônios que produzem acetilcolina. Isso é Alzheimer. Né? E o Alzheimer, com esses neurônios deficitários na produção de acetilcolina, os neurônios colinérgicos vão acabando. Né? Então começa a ter déficit de movimentação. Vendo? O camarada começa a ter dificuldade de movimentar, vai para a cadeira de roda, vai para o leito. Por essa deficiência aqui. E não é só que não. Eu posso ter deficiências no Alzheimer, no parasimpático, que é toda a acetilcolina aqui. Certo? E deficiência no simpático, parcial pelo menos. Né? Então veja, o seu futuro, né? Talvez paciente com Alzheimer, está com deficiência aqui. Então a gente tem que entender como que eu posso ter um fármaco que possa suplantar essa perda de neurônio colinérgico. Lembrando a vocês que no SNC, a acetilcolina está diretamente ligada, totalmente ligada à memória de curto prazo. Tá? Então, como no SNC, os neurônios colinérgicos do SNC, que ele também é transmissor no SNC, começa a falhar, não tem acetilcolina, o neurotransmissor né, diminui demais a sua produção, e os neurônios diminuem, o indivíduo com Alzheimer começa a ter aquela perda de memória recente. Esquece se tomou remédio, esquece se tomou banho, esquece se almoçou, se jantou, esquece a fisionomia dos parentes próximos. É um quadro normal. Por uma deficiência colinérgica. E vai evoluindo, porque por enquanto não tem um remédio, né? Tem alguns paliativos que a gente vai discutir no capítulo seguinte, mas medicamento mesmo não existe não. Então veja, a acetilcolina é danada aqui, certo? Ela está esparramada aqui para tudo quanto é lado mesmo, né? Em termos de transmissão colinérgica. E não fala só simpático e parasimpático, é tudo. Ó, inervação da suprarrenal, pré-ganglionar do simpático, pré e pós do parasimpático, musculatura esquelética dominada pela acetilcolina. Então a gente tem que dar uma importância grande, grande, grande no estudo da acetilcolina. Tem muito fármaco presente por aqui, muitos fármacos estão por aqui. Nos M1, M2, M3, né? Nos receptores de musculatura, em região ganglionar, nessa inervação diretamente aqui da suprarrenal, via acetilcolina. Então tem muita coisa para estudar nesse trechinho aqui. Tá, meninos? E aqui temos os tipos de receptores-alvo dos neuro.
dos neurotransmissores. Lembre-se que o neurotransmissor é polar, não entra na célula, tem que ter um receptor de membrana. Isso é crítico, é fundamental. E o receptor é uma proteína. Se a proteína tem um gene, e o gene pode estar sendo expresso mais ou menos. Não é? Se eu tiver uma expressão maior de gene, eu posso ter uma resposta mais intensa naquele paciente. Se um outro paciente estiver expressando menos o gene no receptor, o medicamento pode não funcionar como eu pensaria que ele funcionaria. Por isso que o tratamento é individualizado. Nós não somos iguais, nós somos diferentes uns dos outros, farmacologicamente, mentalmente, socialmente, de qualquer jeito. Não dá para colocar todo mundo de forma igual. Cada um é de um jeito, né? E para isso que a gente faz ciência, estuda ciência, para entender isso e saber como trabalhar com cada um deles. Aqui nós colocamos os 3 tipos, né, comuns aqui. Ó. O canal iônico, né, ou seja, nesse exemplozinho aqui, a molécula neurotransmissora se encaixa no canal, abre o canal, alguma coisa entra, ou alguma coisa sai, aí depende. Tá? O exemplo aqui do livro, acho que é cloreto, né, tá ruim de ler aqui, mas acho que é um cloreto que está simbolizando a entrada dele aqui. Quando esse neuro aqui ligou-se aqui e abriu o canalzinho. O de baixo aqui é aquela velha sinalização via proteína G, né? Aquela proteína 7 voltas, liga aqui e tal, vai ativa, e vem o segundo mensageiro, a MPC, seria o GS, denatociclase. E a terceira figurinha também é proteína G, só que forma como segundo mensageiro o diacilglicerol, o inositol trifosfato, o IP3 e o DAG, que vão fazer papéis. Então, esses são os receptores, que são o alvo dos fármacos. Então, quando eu falar de receptor adrenérgico alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3, a gente vai lembrar que esses receptores alfa-1, alfa-2 e tal, adrenérgicos, são de proteína G. Tá? Disparam o sinal lá para dentro da célula. Quando fala aí de músculo, né, de contração muscular, é a acetilcolina que vai permitir a abertura de um canal de sódio para despolarizar a membrana da célula muscular e abrir o canal de cálcio retículo sarcoplásmico e permitir a contração muscular, a movimentação muscular. Então, esses receptores eles estão totalmente associados, completamente associados à ação de simpático, parasimpático, tem receptor para tudo quanto é lado, eles têm que estar funcionando, e receptor é proteína, proteína tem gene, gene tem DNA, tem que expressar o DNA, percorrer todo aquele protocolo de sintetizar a proteína. E não é só sintetizar, depois tem que dobrar, né? Depois as chaperonas têm que entrar em ação, dobrar aquela proteína, botar o receptor na membrana, tudo adequado para que a coisa funcione. É altamente complexo. Altamente complexo. E para você perceber essa complexidade, você tem que estudar. Tá? Você tem que estudar bastante. Jamais um político pode receitar medicamento como anda acontecendo ultimamente aqui. Nunca vi. Prescrição de medicamento é exclusivo de profissional médico. Atendeu aí prescrevendo medicamento. E eu, só nesse país mesmo, né, Fernanda? Político prescrever um medicamento. Ué, é doido isso. Ainda bem que o ministro da Saúde é um camarada sensato, né? Científico, e fala assim, não, quem prescreve sou eu. Né? Você pode até falar, mas a prescrição não é sua, não. A prescrição é do profissional que estudou para isso, né? Que tem a percepção clara de que pode acontecer numa prescrição incorreta. Certo, crianças? Na frente... Ah, não. Acabou. Aqui. Deu um sinalzinho contrário aqui. Esse foi o último. 7, 4 minutos. Tá bom. Então, gente, não adianta passar para outro capítulo. O outro capítulo é a gente começar do zero, né? Que são os agonistas colinérgicos. Eu acho que tá bom por hoje. Né? Alguma perguntinha, alguma duvidazinha? Aguardando. De nada, Laura. Ô, Marcelinha, tô sumida, Fiat. Marcelinha vai executa.
Cada uma, né, filha? É complicado, né, filha? Complicado. De qualquer jeito, é um prazer falar com vocês. Prazerão mesmo, né? E tá bom. Eu fico satisfeito que vocês estão acompanhando também, né? E vou providenciar mais alguma atividade para dar mais pontinho para vocês, né? Que não que seja o objetivo de vocês ficar arrumando pontos, mas é sempre bom ler lá, ganhei 20 pontos, né? Como nós estamos com o semestre alterado, né? Vamos dar 40 pontos de 100 desses nossos encontros aqui. Só de eu encontrar com vocês aqui, ver vocês aqui, já ganhou ponto, claro, né? Já está aqui, né, somando pontinho para todo mundo. Tá bom? Obrigado, Fernanda Rezende. Eu passei o slide um pouquinho atrasado, porque eu estava dando um acabamento nele aqui, mas o negócio é fazer um slide simplesinho, né? Bernardo, DAG quer dizer diacilglicerol. É o segundo mensageiro da proteína GQ, né? DAG, diacilglicerol, tá? E o IP3 é o inositol trifosfato, que é o segundo da GQ, né? Esse aqui, né? Ó. O diacilglicerol, inositol trifosfato da GQ, tá? Luciana, qual exercício, Luciana? Ah, das continhas? Beleza. O pessoal foi massa mesmo. Até lembraram quantas gotinhas tinha lá no ml, né? Comentando com vocês têm que saber sempre, não esquecer jamais isso, né? E para formar um ml, eu tenho 20 gotinhas. Tá? Se o medicamento vem lá na concentração de 40 miligramas por mililitro, então você consegue transformar isso para gotinha, que não tem como passar para o paciente ingerir X mililitros, né? Ele não vai ter a menor noção do que é isso. Então você passa para gotinha. Né? Você faz a continha, acha que tem que ter tantos miligramas que corresponde a tantos mililitros, você passa mililitro para gota. Tá? Se mandar 2 mililitros, então são 40 gotinhas, e por aí vai. Tá? Então todo mundo fez direitinho. Converter as unidades certinho, né? Aqueles micrograma, picograma, aquelas coisas todas. Tá, estou satisfeito com aquilo ali. Tá? Tudo bem. Legal? Então são 78 minutos com vocês. Espero que não tenha ficado enjoado, né, da minha voz, né? A minha expressão fisionômica continua a mesma, não mudou nada, não coloquei brinco, não deixei a barba crescer, não raspei o cabelo, tudo igual, né? Sem grandes problemas. Certo? A gente não consegue sair para cortar o cabelo, mas deixa ele crescer um cadinho, né? Depois a gente vê como é que faz. Tá? Não tem problema não. Certo? Ana Clara Rezende, não faço a menor ideia. Não faço ideia, viu? Queria ter uma ideia legal, mas não há previsão. Não há previsão. Eu acho que cientificamente, né, não politicamente, mas cientificamente, esse mês não dá, pelo menos metade de maio comprometido, sabe? É bom que seja assim, porque a gente vai ter que quebrar essa cadeia aí, né? Quebrar essa cadeia. Agora, se der sorte achar um fármaco efetivo contra isso aí, a gente pode arriscar, né? É porque vacina não vai ter tão cedo, né? Nossa esperança é realmente um fármaco que seja efetivo nisso aí. Mas as grandes farmacêuticas do mundo, como eu já falei para vocês, interromperam todos os seus trabalhos em novos medicamentos e todos os esforços estão sendo dirigidos para achar algum ponto fraco desse SARS-CoV-19, né, esse vírus danado aí. Vamos achar, né? Nós somos mais inteligentes que ele. Ele é mais agressivo, mas a gente é mais inteligente. Se Deus quiser, vamos achar. E a ciência também trabalhar. Tá, meninos? Grande abraço. Tá? Quarta-feira que vem a gente continua no mesmo horário.
A gente combinou 3h40 ou 3h30, eu já me esqueci. Por aí, né? Maria Clara, você lembra, pá? O horário que a gente combinou? 15h40. Obrigado, Fernanda Teixeira. Tá, joia, 15h40. Eu entro por volta de 3h30, né? E vou firmando aqui o sistema pra gente. Grande abraço a todos. Bom final de semana. Cuidem-se principalmente. Façam todos aqueles procedimentos que vocês têm ideia para procurar asepsia total naquilo que chega na tua casa. Aqui em casa, eu que sou responsável direto por isso. Então, tudo que chega da rua, primeiro, eu faço um spray de álcool 70, álcool líquido, né? 70% naquelas coisas. Deixo aquilo ali um tempinho, 10, 15 minutos, na sombra, né? Para o álcool não evaporar. Tá? Depois que eu já tenho a segurança de manipular, eu vou lá e lavo tudo com detergente, água e sabão. Sinceramente, eu estou lavando pacotinho de batata frita. Estou lavando embalagem de pó de café. E aquelas frutas, né, laranja que a gente pega por aí, maçã, eu deixo mergulhado numa aguinha sanitária, numa solução de água sanitária, por uma meia hora. Tá? Ou seja, isso aí é... Ô, Fernando, você está lavando saquinho de batata palha também? Outro dia quase que eu lavei guardanapo. Mas está legal, viu? É interessante. Esses procedimentos de desinfecção têm que ser levados à risca mesmo. À risca. Mas é assim mesmo. Nunca pensei que um dia eu fosse lavar um saquinho de batata palha, mas estou lavando um saquinho de batata palha. Né? Então a gente tem que dar preferência a comprar nos mercados aqueles objetos que podem ser lavados dessa forma. Outro dia chegou aqui um pacotinho de feijão mulatim, né? Que a gente só come daquele marronzinho, não é o vermelho não. Aí eu fui, passei, desinfetei com álcool, deixei lá um tempo, depois fui lavá-lo com detergente, né? Lavei, eram 3 saquinhos de 1 quilo, lavei e tal. Um saquinho devia estar furado, entrou essa água lá para dentro, né? Aí hoje eu fui ver o saquinho, está inchado, ou seja, que trem fermentou lá dentro, joguei fora. Mas é porque o saquinho estava furado, ou seja, já era um defeito lá do mercado, né? Provavelmente estava cheio de bicho também, né? Cheio de caruncho lá dentro, porque o saquinho estava furado, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí também, certo? Residente, cansa, né? Mas a gente tem que trabalhar nessa direção aí. Não vamos bobear, tá? Não vamos bobear. Tá, meninos e meninas, um grande abraço, bom final de semana, certo? E quarta-feira também, se tiver qualquer dúvida, passa por e-mail, que eu procuro responder, ou passa pelo zap, estou à disposição. Estamos aqui, tá? Eu vou também, já que eu estou um pouco menos ocupado por causa da FISO 2, procurar ver melhor aqui nesse Canvas aqui, como é que faz uma avaliação que não estresse vocês. Eu acho que às vezes vai estressar vocês, né? Você bota uma questão lá com tempo de 1 minuto para responder, tem gente que responde 30 segundos, tem gente que gasta 5 minutos. É normal, nós somos diferentes. Não adianta eu querer que vocês respondam em 1 minuto, se vocês são diferentes. Né? Então isso tem que ter um equilíbrio, né? Para chegar no ponto certo aí. Certo? Abração.